Edital. O vereador Cleiton Silva Valentim, presidente em exercício da Câmara Municipal de Teresópolis, usando as atribuições legais que lhe são conferidas e respeitando o parágrafo 1º do artigo 39 da Lei Orgânica, torna pública que a reunião ordinária do dia 27 de setembro de 2011 terá a seguinte ordem do dia. Segunda discussão e votação final da proposição abaixo. Emenda à Lei Orgânica número 001/2011, de autoria dos vereadores. Número de vereadores para a próxima legislatura. Câmara Municipal de Teresópolis, 13 de setembro de 2011. Cleiton Silva Valentim, presidente em exercício. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura da emenda à Lei Orgânica. Emenda à Lei Orgânica Municipal número 001/2011. Da nova redação ao parágrafo 2º do artigo 15 da Lei Orgânica do município de Teresópolis. Os vereadores abaixo assinados com base no item 1 do artigo 39 da Lei Orgânica do município de Teresópolis e com fundamento no artigo 346 da Constituição Estadual, resolveram apresentar a seguinte emenda à Lei Orgânica do município de Teresópolis. A Câmara Municipal de Teresópolis decreta, artigo 1º, o parágrafo 2º do artigo 15º da Lei Orgânica Municipal passa a vigorar com a seguinte redação. Parágrafo 2º. O número de vereadores é fixado em 21, proporcional à população do município, obedecido às normas do artigo 29, inciso 4 da Constituição Federal e do artigo 346 e seu parágrafo único da Constituição Estadual. Artigo 2º. Esta emenda à Lei Orgânica do município de Teresópolis entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Sala das Sessões, 12 de setembro de 2011, segue a assinatura dos vereadores. Antes de colocar em discussão, gostaria de registrar a presença do vereador Ângelo Galo, Anjinho, primeiro secretário, colocar presença. Em discussão, inscritos, vereador Cláudio Melo, mais um vereador. Vereador Cláudio Melo, 10 minutos. Senhor presidente, boa noite, senhores vereadores, doutora Cláudia, vereadora, imprensa, contribuintes, cidadãos e cidadãs. Senhor presidente, na primeira votação que aconteceu no último dia 12, dia 13, se me falha a memória, eu já externei o meu posicionamento contrário a qualquer aumento de número de vereadores na nossa cidade. Na oportunidade, eu reiterei e defendi a regra estabelecida pelo Supremo Tribunal Federal, que criou a regra da proporcionalidade e da razoabilidade. Os municípios terão um mínimo de 9, o máximo de 21 vereadores, até 1 milhão de habitantes. E a cada 47 mil habitantes, você adicionaria uma cadeira. Teresópolis, diante dessa regra, houve a redução de 21 para 12. E os meus argumentos para serem contrários, para ser contrário a essa proposição, são argumentos que derrubam outros argumentos que eu acho que já foram mais que esclarecidos. Um deles é que ter o número de 12 ou 21 para o contribuinte é a mesma coisa, não é. Eu, na sessão passada, onde discutimos isso, eu disse que nós temos um projeto de emenda à lei orgânica que é para reduzir o orçamento dessa casa de 6% para 5%. Eu e o vereador Vaguinho estamos mantendo a assinatura desse projeto. E acho despropositado, após uma tragédia que o município viveu, nós aumentarmos o número de cadeiras. Os argumentos que, o número menor de vereadores fica fácil para o prefeito cooptar. E aí eu quero recordar a história dessa casa. Nunca
Com a Câmara de 21, o prefeito deixou de ter maioria aqui. Ou era 20-1, ou era 19-2, ou era 18-3, mas sempre teve maioria. A renovação da Câmara, com 21 vereadores, nunca baixou os 50%. Sempre na Câmara de 21, a renovação não avançou. Diferentemente da Câmara de 12. Que na última eleição obteve a maior renovação dessa casa, só voltando 2 vereadores dos 12. A outra questão, a outra indagação que fiz na sessão que discutimos, é o que a sociedade ganha com o aumento do número de cadeiras nesse momento. Eu defendo a manutenção dessa regra por entender que nós valorizamos o poder legislativo. A população não quer quantidade, mas sim qualidade. E nós, desde a década de 90, defendíamos isso. 6 mil cidadãos de Teresópolis, em 1998, durante 15 dias assinaram a denúncia ao Ministério Público do excesso de vereadores. Fizemos a audiência pública nessa casa e escutamos a população e a sociedade civil. E aí, senhoras e senhores vereadores, eu faço um apelo para que vocês reflitam, vossas excelências reflitam, porque o momento seria de manter o número atual, reduzir o orçamento em 1%, que representa R$1.300.000 lá no Executivo, para ser investido nos bairros onde houve a tragédia, ou aonde há necessidade de investimento. E, lamentavelmente, eu sinto que a maioria dessa casa acha que aumentar o número de vereadores nesse momento seja benéfico para o nosso município. Eu respeito, porque a democracia se faz dessa forma, mas quero trazer o exemplo do município de Macaé. O município de Macaé, nos últimos 5 anos, foi o município que mais cresceu no estado do Rio de Janeiro. Macaé talvez tenha um orçamento muito, quer dizer, talvez não, com certeza o orçamento de Macaé é muito maior que o de Teresópolis. E Macaé, além de ser o município que mais cresceu dos 92 do estado nos últimos 5 anos, possui 15 vereadores com uma população aproximada de 180 mil habitantes. E eles têm 15 vereadores, já tinham votado para 21 e parece que na semana passada recuaram para 17. Vão votar a segunda votação, provavelmente hoje ou essa semana ainda. Então, eu quero só comparar que a nossa cidade que passou por essa tragédia, nesse momento, essa casa poderia dar uma contribuição histórica, mantendo o número de vereadores, respeitando a regra de proporcionalidade do Supremo Tribunal e deixando lá no Executivo uma parcela do orçamento que pode ser de 1%, que não é nada, é R$1.300.000, que pode ser investido na habitação popular, na recuperação, em tantas demandas necessárias que todos nós sabemos que temos. Então é um apelo que eu faço, a reflexão de todos os meus pares, respeito a posição de cada um. Como disse, me sinto muito à vontade, porque não estou defendendo essa regra agora por demagogia. Na década de 90, estávamos à frente dessa luta. Reduzimos de 21 para 12 e conseguimos eleger entre os 12. E acho que essa Câmara ganhou com a redução, porque o controle social, a fiscalização e a responsabilidade de todos nós vereadores aumentou muito. E eu tenho absoluta certeza, dialogando com a população, que o nosso papel e essa casa, ela com certeza ficou muito valorizada com essa composição e com essa regra. E lembrando que essa Câmara com 12, com todos os erros, com todas as divergências que nós temos em pontos de vista, foi essa Câmara de 12 que afastou o prefeito.
Foi essa Câmara de 12 que restabeleceu o direito, por exemplo, da população dos idosos de 60 a 65 anos de andar de ônibus gratuitamente. Então, eu quero mais uma vez apelar para a reflexão de todos os nossos pares, para que possamos manter o número de vereadores. Eu acho que essa casa ganha, a sociedade ganha, e com certeza o prefeito, seja ele quem for, necessitará desse sacrifício que o Poder Legislativo faria caso aceite a redução do orçamento que está proposto nessa casa. Então, eu reitero esses argumentos e, mais uma vez, lembro que a sociedade ela não entenderá esse posicionamento caso seja confirmado de aumento do número de cadeiras. Mas eu ainda tenho a expectativa nesses minutos que antecedem a votação que possamos reverter como o Macaé fez e manter o número de 12 vereadores. Nem vou terminar com o meu tempo, mas é o apelo que faço para que essa casa seja valorizada e que essa casa não consiga atender às expectativas da população. Então, senhor presidente, eu encerro por aqui, mais uma vez, reiterando que a população quer qualidade, não quantidade, e que o papel de vereador ele fique extremamente valorizado com a composição que sabiamente o Supremo Tribunal Federal definiu através do julgamento daquela ação direta de inconstitucionalidade do município de Milha Estrela. Muito obrigado, senhor presidente. Não justificou. Não. Vereador Cláudio Melo, 2 minutos. 2 ou 3? Não, para todos eu estou colocando 2 minutos e aí eu estou dando um acréscimo de 1 para concluir. Senhor presidente, agradeço. Queria registrar aqui a minha justificativa de voto, agradecer as palavras da vereadora doutora Cláudia e dizer que o respeito é mútuo. Vossa Excelência recordou que a sua posição vem de muito tempo, da mesma forma que eu. Eu defendo a regra da proporcionalidade, da razoabilidade desde a década de 90. Fizemos a denúncia no Ministério Público Estadual que desencadeou as ações do Estado todo para combater os abusos que aconteceram após a Constituição de 88, porque, lamentavelmente, e é bom que se diga, houve abuso em várias cidades, mas houve acréscimo de vereadores em algumas cidades que tinham pouca representação. Então o Supremo não só reduziu o número de cadeiras, em alguns municípios houve o crescimento do número de vagas porque não estava proporcional. E aí eu quero recordar que eu só estou mantendo a minha coerência, estou mantendo a minha posição em defesa dessa regra e entendo que essa casa sim tem muita gordura no orçamento e pode efetivamente contribuir para o executivo, porque está faltando recurso lá para se investir. E ainda mais no momento que nós vivemos. Após a tragédia, seja o prefeito que for, se ele tivesse mais R$1,5 milhão para investir, com certeza seria bem empregado esse dinheiro. Então eu acho que essa decisão, eu lamento, mas respeito. O parlamento é assim. Como Vaguinho, eu tive a oportunidade de dialogar com os meus eleitores, com a base que a gente milita, e 99,9% me disse que esperava essa minha posição que foi tomada no dia 13 e na data de hoje. Então, eu só quero registrar e dizer que eu respeito a decisão dessa casa. Muito obrigado. Nós iremos fazer a primeira oitiva da comissão processante com a ex-procuradora doutora Ana Cristina. Terça-feira, 17 horas. Obrigado. Muito bem. Inscritos, vereador Paulinho Carvalho, logo após vereador doutor Carlão, logo após vereadora doutora Cláudia, logo após vereador Cláudio Melo, questão de ordem, pois não, vereador Cláudio Melo.
Som para o vereador Cláudio Melo. Senhor presidente, é só para fazer um registro que a data de hoje foi comemorado no Congresso Nacional 1 ano da lei do ficha limpa. E eu aproveito a oportunidade para pedir o empenho da sociedade para que continue mobilizada e mande mensagens e e-mails para o Supremo Tribunal Federal, para os ministros, para que, de uma vez por todas, julgue a validade dessa legislação que foi construída pela cidadania para as eleições do ano que vem. Porque tem muito ficha suja que quer participar da eleição sem poder. E nós temos que incentivar as pessoas de bem a participar da vida pública. Por isso, 1 ano dos ficha limpa é que foi comemorado hoje no Congresso Nacional. Isso é uma vitória da cidadania, porque mais de 1,5 milhão de brasileiros assinaram essa lei que foi aprovada e que de uma vez por todas fará uma depuração da bandidagem da política, que muitos aí, lamentavelmente, ainda participam da vida pública. Muito obrigado, senhor presidente. Muito bem, Cláudio Melo. Senhor presidente, nesse espaço como líder do Partido dos Trabalhadores, eu gostaria de registrar a alegria, a satisfação como cidadão brasileiro, como parlamentar do Partido dos Trabalhadores, de ver ontem o ex-presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, receber o título de cidadão honoris causa lá na França. Isso, com certeza, orgulha o povo brasileiro. Já são 14 títulos de honoris causa para o presidente Lula. E, lamentavelmente, a gente vê que alguns setores preconceituosos se sentem, inclusive, ofendidos quando um país como a França reconhece o trabalho que o presidente Lula fez pelo povo brasileiro. Então, esse seria o registro da minha alegria, da minha satisfação, e como líder do Partido dos Trabalhadores, eu gostaria que constasse nos anais dessa casa esse registro. Hoje ele foi homenageado pelo ex-presidente da Polônia, Lech Wałęsa, que é ex-sindicalista, foi presidente do Sindicato da Solidariedade na Polônia, e também teve hoje, numa solenidade, homenageando o presidente Lula. A outra questão que eu quero registrar e deixar muito claro, que na década de 90, quando nós iniciamos o movimento pela redução do número de vereadores, o vereador Piratã, o Pira do PT, estava nessa casa. E ele também tinha uma posição em defesa da regra da proporcionalidade e da razoabilidade. O PT, naquela oportunidade, se posicionou, foi o partido no município que se posicionou em defesa da redução do número de cadeiras. Então, eu gostaria de deixar isso também registrado. E para concluir, senhor presidente, vou concluir assim com grande espaço, eu gostaria de, mais uma vez, registrar a minha solidariedade a todos os bancários e bancárias que estão lutando por melhores condições de trabalho, melhores condições de atendimento. É importante parabenizar a direção do sindicato, que colocou em cada hall eletrônico, em cada caixa eletrônica, 2 bancários, 2 dirigentes, para orientar os usuários e clientes de banco. Está sendo muito satisfatório esse atendimento, inclusive alguns atendimentos pontuais, como o cartão bloqueado dos aposentados, nós estamos conseguindo resolver. E aí dizer, lamentavelmente, que a ganância dos banqueiros, que é conhecida historicamente, nós estamos pedindo 12,8% e os banqueiros chegaram a 8%. O Banco de Brasília já melhorou a proposta, então nós esperamos que a negociação se dê, porque a greve está no crescente. E lamentar, e quando eu parabenizo a direção do sindicato, é porque conseguiu dialogar com todos os gerentes de todas as agências. Mas, lamentavelmente, no dia de hoje, o gerente do Banco do Brasil, o Milton, mostrou que é totalmente despreparado para o diálogo com o movimento grevista, chegando ao ponto de ameaçar a desligar todas as máquinas do hall para prejudicar os seus clientes, para que os clientes se coloquem contra os bancários e o sindicato. E eu denunciei isso e disse que ia denunciar nesse plenário.
Então, a você, cliente do Banco do Brasil, se porventura o hall eletrônico estiver com as máquinas desligadas, é por vontade exclusiva do senhor Milton, gerente do Banco do Brasil, porque a Superintendência do Banco do Brasil orienta para que os halls eletrônicos estejam funcionando. Nós, do sindicato, estamos negociando, está garantido o atendimento em todos os halls, mas, lamentavelmente, essa postura desse gerente do Banco do Brasil precisa ser denunciada, porque a nossa greve é contra o banqueiro e não contra a população. E aí, também, falando dos outros trabalhadores que estão em luta, os trabalhadores do Correio, que têm o menor salário das estatais do governo federal. São companheiros que ganham pouco mais de R$600 por mês. E, lamentavelmente, o ministro das Comunicações está numa postura intransigente, quando, na verdade, nós temos que apostar na negociação, no diálogo, porque a população precisa entender que os carteiros, os correios, os trabalhadores estão sendo espoliados há muitos anos e não estão sendo valorizados. E tem uma importância muito grande para a sociedade o trabalho desses profissionais. Então, senhor presidente, para encerrar, a minha solidariedade aos trabalhadores do Correio, aos bancários, e pedir que a negociação se dê o mais breve possível para que possamos avançar em benefício de toda a população. Muito obrigado. Pela ordem, vereadora doutora Cláudia. Pela ordem, presidente, desculpa.